Oi, oi, oi. Esperar vocês entrarem. Ajeitar meu cabelo aqui, que eu tô descabelada. Vamos lá, né, gente? Deixa eu ir anotando aqui as dúvidas de hoje. Oi, Pri. Corina. Oi, oi, oi. Oi, Priscila. Seja bem-vinda, minha linda. Ah, Priscila, como eu lembrei de você na live passada, hein? E olha que eu te disse aí, não sabia nem para que o gerânio servia. Mas foi muito bom, né? Tava usando até sem orientação. Obrigada, você me ensinou muito, me ensinou antes da Rosane ainda. Valeu. Eu tô esperando um pouquinho vocês entrarem, que hoje tem um monte de pergunta, um monte. Oi, Drica, entra, fiquem à vontade, tá? Pessoal, então eu vou passando aqui os recadinhos da semana. Claro, tô sempre trazendo notícias sobre coronavírus, né? Oi, meu príncipe, seja muito bem-vindo. Então, assim, gente, pelo que eu tô sabendo, eles estão pensando em fazer um lockdown em Curitiba, no Paraná, eu não sei direito é, onde que é. Mas eu vou dizer um negócio para vocês. Na minha prática, eu não estou vendo tantas pessoas assim infectadas pelo coronavírus. Não estou vendo. Eu não estou vendo. Não estou dizendo que não existe. Eu estou falando que eu não estou vendo. Tá? Nem no consultório, nem nos hospitais, eu não estou vendo. Mas, né, dizem que tem um aumento aí do número de casos. O que eu gostaria de saber é se quem tomou a vacina tá tudo bem, se a pessoa não apresentou nenhum efeito colateral. Então, né, se vocês conhecerem alguém, se vocês mesmos já tomaram a vacina, tiveram algum efeito colateral ou não tiveram, por favor, me avise, tá bom? Então, é isso. Eu, particularmente, não estou vendo, mas eu sei que existe aí, tá rindo essa Mir, tudo bem? Mas existe, né, digamos assim, esse problema. Dizem que os casos aumentaram, que eles vão fechar tudo. Mas, independente de fechar tudo ou não, enquanto eu puder continuar atendendo, né, eu vou continuar atendendo, mesmo com lockdown, mesmo com tudo, tá? Por Andresa Menezes, seja bem-vinda. Então, estou falando do coronavírus, né, gente? Que estão falando que vão fechar tudo e tal, e que eu, particularmente, não estou vendo esse aumento do número de casos. Beleza? Aqui em Curitiba, estou falando da minha realidade, não estou falando que isso é a verdade verdadeira. É a minha experiência. Segundo, meu povo, que apareceu muito essa semana e que eu preciso falar para vocês. Oi, meu amor, seja bem-vinda. Gente, cortisol. Deixa eu falar um pouquinho do cortisol antes da gente iniciar a live com a Érica. Eu vou esperar a Érica entrar, né? Então, nesse tempinho que eu tô falando. Povo, existe muito uma crença, e isso, claro, vem daquelas pessoas que realmente estudam, que vêm lá, vem vídeos do Lai Ribeiro, do Dayan Siebra, que cortisol alto é ruim e engorda, e cortisol baixo é bom e emagrece. Ah, na prática clínica não é isso que eu vejo. Eu aprendi assim, mas na clínica não é isso que eu vejo. A maioria dos pacientes que tem, vão dando like aí, gente, para alcançar o maior número de gente, tá bom? A maioria das pessoas, Drica, a maioria das pessoas que eu vejo que tem problema de peso, eles têm um cortisol muito baixo, tá? E as pessoas que têm um cortisol muito alto, não vejo tanto problema de peso de engordar assim. Então, eu tava pensando até esses dias, eu tô compartilhando um pensamento meu, tá, gente? Síndrome de Cushing, por exemplo. O que que é síndrome de Cushing? É. Imagina, amor, tá tudo bem. O que que é síndrome de Cushing? Quando a pessoa toma corticoide por muito tempo e daí ela para de tomar o corticoide e ela incha. Corticoide não é cortisol, tá, gente? Corticoide é um produto sintético, ele vem de fora e ele suprime a sua própria produção de cortisol. Então, isso me faz acreditar que quem toma cortisol por muito tempo, corticoide por muito tempo, tem a sua produção de cortisol diminuída. E aí isso
se liga ao fato de que na clínica eu encontro muita gente com cortisol baixo e com problemas de peso, aumentando o peso. Gente com cortisol baixo ganhando peso, tá? Não se esqueçam disso, por favor, né? Porque às vezes, e isso encontrei a semana inteira, tá? Jéssica! Seja bem-vinda! Agora eu sei que é você, Jéssica! Ontem eu estava assistindo o seriado dos samurais, eu lembrei de você. Bom dia, bom dia! Então, vocês, pelo amor de Deus, gente, se vocês estão, né, não tô falando que é o caso de alguém específico, tô falando no geral, porque apareceu muito essa semana. Se vocês estão aumentando de peso, isso não quer dizer que o cortisol de vocês esteja alto. Muitas vezes, na maioria das vezes, ele está baixo. E eu vou falar uma frase da modulação hormonal bioidêntica. A função da tireoide depende da suprarrenal, da produção de cortisol, assim como uma produção boa de cortisol, a atividade normal da suprarrenal depende da tireoide, tá? Então, esses hormônios eles têm que estar em equilíbrio. Ninguém alto e ninguém baixo. Quando é alto demais é patológico, quando é baixo demais é patológico. E os sintomas de um cortisol alto e de um cortisol baixo, na maioria das vezes, é o mesmo. É o inchaço ou o ganho de peso. Tireoide é a mesma coisa. O povo fala assim, eu tenho a tireoide que engorda ou aquela que emagrece. Equilíbrio, ama. É isso aí, Pre, né? Você é a prova disso. Eu tenho a tireoide que engorda ou que emagrece. Na verdade, mesmo o hipertireoidismo, que seria o que, aspas, emagrece, tem muita gente que engorda, tá? Então, fiquem de olho nisso, viu? Equilíbrio é a palavra. Vamos chamar a Érica? Então, vamos lá. Que hoje a gente tem um monte de coisa para falar, né, Érica? Esperar um pouquinho. Érica. Oi, Érica! Oi, gente, atrasei 7 minutos. Deixa eu ajeitar aqui, porque a gente vai para cima ou vai para baixo quando divide a tela, né? Opa! Sim, eu atrasei, gente. Sinto muito. Não atrasou quase nada, amor. Acontece. Eu tava aqui falando. Acho que o povo nem me aguentar mais só. Ai, tô uma vergonha também. E os temas estão maravilhosos. Ai, gente, é verdade. Os temas estão maravilhosos. Adorando. Olha, eu se fosse vocês, eu não perderia isso. Eu acho que é uma live que promete, viu, gente? Tá muito bom. Tá muito bom. Tá, Sinceramente, tá muito bom. E aí, Érica, conta como é que tá em João Pessoa? tá chovendo muito hoje, graças a Deus. Eu Hoje tava com também tá chovendo. saudade dessa chuvinha maravilhosa. Tem dias sem ver chuva. Minha mãe entrou e mãe, bom dia. Hoje você conseguiu, que ela não consegue entrar na nossa live, agora ela conseguiu. Ela assistiu. Marlene? Dona Marlene. Marlene, um beijo. Beijo, mãe. Te amo aqui ao vivo. Só tô aqui por causa de você. Ai, que fofa, que linda. Então, Érica, vamos lá, vamos se apresentar para quem não te conhece. Eu sou Érica Lopes, sou psicóloga, terapeuta, formadora de terapeutas sistêmicos, tenho um curso de constelação maravilhoso. Na verdade, é um curso de formação para terapeutas, mas depois eu falo sobre isso com vocês. E estou aqui com a Carol toda a última sexta-feira do mês no programa, é o nosso programa, né, É o Carol? nosso programa, ela Elas se expõe. respondem e a gente faz isso com muito amor, com muita alegria. É sempre muito prazeroso estar aqui. A gente cresce com essas perguntas que vocês mandam pra gente. Que bom, Érica. Então vamos lá, porque hoje tem muita pergunta, né, Érica? Começa você então? Começo. Tenho lido muito sobre o uso da cannabis, da cannabis no tratamento do câncer, assim como da psilocibina nos tratamentos de depressão, ansiedade crônica e estresse pós-traumático. Ok. Sofro de depressão, já tratei com endocrinologista, psiquiatra e mesmo com a psicoterapia eu acabo tendo novas crises. O que a medicina Ok. integrativa e a psicologia pode dizer sobre esses novos tratamentos? Adorei a pergunta, porque eu tenho estudado muito sobre isso, Carol. Então, quer Muito. começar, Érica? Começa você, depois eu falo sobre a medicina. Começa você com a medicina. Começou eu? Começou eu com a medicina? Então tá bom. Então, assim, gente, eu acho que a pergunta ali, ele fala sobre dois componentes, tá? O canabidiol e ele fala sobre a psilocibina.
Então, para quem não conhece, psilocibina é um componente retirado dos cogumelos, tá? E é utilizado, tem estudos que mostram com muito sucesso em casos de depressão maior, tá? De depressão, alguns casos de ansiedade, mas especialmente de depressão maior. Qual que é o problema do canabidiol e da psilocibina para a medicina? É porque eles não são... a medicina, gente, ela só vai ter bons olhos para aquilo que é alopático, tá? Para aquilo que vem como... E aqui, desculpe, eu vou colocar entre aspas, aquilo que vem primariamente, tipo, droga ilícita, a medicina não tem bons olhos. Só que o X da questão é o seguinte, é que agora eles estão começando a descobrir que essas substâncias, elas têm um efeito bom, por isso que as pessoas, aspas, viciam, e que elas podem ser usadas com moderação para algumas doenças, tá? Então, vamos lá, canabidiol. O problema, vamos falar primeiro da cannabis, né? Da maconha. O problema da maconha, das alucinações que poderiam surgir dela, seria o THC. O canabidiol, ele vem sem o THC. Porém, ultimamente, as pessoas têm visto que até o THC tem algum efeito terapêutico, tá? Sim. De relaxamento, de estresse. No caso do câncer, o canabidiol, ele diminui bastante duas coisas. As náuseas e vômitos causados pela quimioterapia e a dor, tá? Ele diminui um pouquinho os receptores de dor, então é utilizado com muito sucesso. Geralmente usa via oral, ele não é uso inalatório como normalmente acontece, né, para quem utiliza a maconha, por exemplo, tá? Então ele é utilizado via oral no sentido terapêutico. Então, com muito sucesso, e agora eles estão descobrindo que ele também é um ansiolítico. Deixa eu ver, me foge o nome. Tá. Psilocibina. Isso. Deixa eu pegar aqui, deixa eu ver. Eu anotei aqui em algum lugar, tá. Psilocibina. Psilocibina vem de cogumelos, né, gente? Utilizado com bastante sucesso em depressão e tal. Só que assim, não vamos esquecer que depressão e ansiedade, não vou falar sobre o tratamento do câncer, eu já falei. Eles diminuem náuseas e dores, tá? Não vamos esquecer que depressão e ansiedade é multifatorial. Sim. Eu acho que ela fala ali de estresse pós-traumático. Então, meu anjo, precisa voltar um pouquinho no tempo, ver o que é que... Você tá com medo. Você tá com medo do quê? Né? Eu tenho medo, vou só colocar aqui como um exemplo. Eu tenho medo, sei lá, de dirigir. Por que que você tem esse medo de dirigir? Porque eu tenho medo de sofrer um acidente. E nesse acidente aconteceu o quê? Isso é um recurso, acho que se utiliza muito na Gestalt, né? Que vai indo no porquê, até que chega num motivo base, e aí o tratamento é nesse motivo base. Então, quando a gente fala só de medicamentos, eu estou falando só de neurotransmissores. Porém, ansiedade e depressão não é um problema unicamente de neurotransmissores. Não esqueçam disso, é multifatorial, e aí entra a dona Érica. É isso aí, gente. Então, assim, não adianta só tomar uma medicação e não trabalhar a psicoterapia. Ela coloca aqui ela fala isso, que ela, inclusive, ela fez ou faz, ela faz terapia. Então, a gente precisa encontrar esse evento, descobrir o primeiro trauma, através desse primeiro trauma, tentar desbloquear o emocional que foi represado naquele trauma. Então, quando eu tenho um trauma, eu tenho um impacto emocional. E quase sempre, o que eu faço com esse impacto emocional? Quando acontece o medo, eu travo, guardo, travo no meu corpo. Então, eu preciso, de alguma maneira, com alguma técnica, alguma ferramenta, e às vezes isso leva um tempo, não é numa primeira sessão. Eu vejo a gente como cebola, Carol. A gente vai tirando camada. Exato, exato. É por isso que A eu gente vai disse, tirando né? camada. Gente, tratamento de depressão e ansiedade não é uma coisa oral. Não. Não é tratamento com medicamento. Porque mesmo que seja suplemento, meus amores, você está tratando somente a parte física da coisa. E não é só o físico. Tem algo bem mais profundo, que se você não trabalhar, você fica à mercê de qualquer medicação, e aí sendo alopático ou não, você fica dependente daquilo para sempre. Então, precisa trabalhar. Eu, assim, como psicóloga, o que eu vejo desse tipo de tratamento? Eu vejo que ele pode ser muito útil no caso que a pessoa, no caso onde a pessoa está incapacitada. Ela precisa de um start, ela precisa sair daquele quadro, igual o caso de uma... Tem esse caso que eu vou falar sobre ele, que a pessoa não sai de casa.
ela está Sim, realmente sim. com um prejuízo social e de saúde mental muito grande. A gente precisa tirá-la dali. E a gente sabe que a medicação convencional, ela não vai, ela então menos ainda vai resolver. Não. É mais complicado. Então, assim, eu vejo que seria menos, o mal menor, no caso, mas nem é remédio ainda, até porque tem uma briga com a indústria farmacêutica de legalizar isso, principalmente no Brasil e nos Estados Unidos, porque Israel já estuda isso num laboratório, é o Sim. Estado que cuida dessas pesquisas, não é o que acontece com a gente. Então, assim, tudo aquilo que de alguma maneira vai de frente com esse mercado que vende muito, que é a indústria farmacêutica. Então, a gente usa opioides aí para dor o tempo inteiro, ninguém fala nada. Uhum. Remédio para dor. Vende Pois muito. é, gente. Vamos fazer uma reflexão, né? Qual é a diferença de você ser assim, que geralmente as pessoas jogam o vício no meio disso tudo. Ah, mas a maconha Sim, vicia. Gente, Rivotril não vicia? Novalgina, o povo vai buscar Antidepressivo não no estoque. vicia? Não é? Porque às vezes eu já vi isso, É isso gente. aí. Quem é dependente de Rivotril, a pessoa chega a. É que eu já vi, tá? A roubar a receita, né? A falsificar a receita, pedir pelo amor de Deus que não deixe faltar. Então, de fato, isso é também um tipo de Gente, é uma vício. droga pesadíssima. Então, Pesadíssima. Eu entrei em contato com uma pessoa que está, uma paciente que está utilizando o Zolpidem, e a forma que ela faz para adquirir é como o cara que fuma é uma maconha pessoa como fuma faz. maconha. Não foi É o um médico que vício. deu, ela compra É. receita, ela compra ela fala claramente, o jeito que eu adquiro é no mercado negro. Então não tem Sim, diferença absolutamente nenhuma. A gente precisa só abrir a cachola, exato. que está fechada. Então são Então, temas polêmicos que a gente polêmicos. realmente precisa falar. Então, assim, alinhar a psicoterapia, trabalhar esses traumas, e aí tem um monte de ferramenta nova para trabalhar, mas quando a pessoa está num SOS, Ela precisa. ela precisa. E se a gente conseguir avançar em termos de ciência para que essas substâncias sejam bem utilizadas, porque realmente a proibição do uso terapêutico faz com que as pessoas procurem no mercado negro, e aí elas vão achar qualquer porcaria. E aí o quadro Aí, pode ficar pior. Daí com o que toda vão falar? Aí certeza. vai para o hospital. Aí o que vão falar? Olha, não, porque ela usou isso, ela usou aquilo, olha o que fez com ela. Então a gente Mas é isso. Nossa, você tocou num assunto, Érica, que eu precisa. passo todos os dias. Alê, você tá aqui, tá? Eu vou falar mais ou menos. Tá. Veja, eu prescrevo os meus suplementos para os pacientes, B12, D. A gente sabe que o valor de referência do laboratório é um valor de referência falsificado, tá, gente? Na ortomolecular e na integrativa, a gente utiliza doses de vitamina muito mais altas. Mas se esses pacientes, por alguma aventura, eles têm qualquer outro problema, sei lá, uma tosse, uma intoxicação, um ataque cardíaco, vão para o A hospital, vitamina D. é a vitamina que eu passei, é o suplemento que eu passei, é tudo que eu fiz, tá? Agora, se eu tivesse passado um Zolpidem na vida, um Rivotril na vida, não teria problema nenhum. Entenderam? É isso aí. É essa a diferença, né? Aí, Ale, mas você sabe que eu tô falando, Priscila, a mesma coisa. Aqui, ó, Vanusa, cheguei, seja bem-vinda, Vanusa, Valmer, Gui. Mas é. Então, Vamos abrir a cabeça. enfim, vamos abrir a cabeça, gente. A gente precisa disso, tá? A medicina tradicional não está acostumada com a integrativa. E volto a falar o que eu sempre digo em toda live. A integrativa não é para todo mundo. Não. Cuidado para quem vocês indicam. A integrativa não é para todo mundo. É. Não é? Vamos pro seu, Erika? Vamos, manda aí. Que Vamos lá. Então é Gente, assim, ó. eu fiz uma anotação de todas as perguntas e escrevi. Então, se vocês quiserem depois o PDF do que a gente falou aqui, que está mais completinho, é só pedir por direct que eu passo para vocês. Tá vendo? Ó, Pode por escrito, tá? por escrito. É a diferença da professora, né? Vamos lá, Nós, né? Érica. Nós, né, prof? Nós, Você tá no nós. Mas você é muito mais que eu, né, Érica? Você tem muita experiência nisso. Gente, vamos dando like aí. Vamos lá, Vamos. povo? Ó,
Ontem uma paciente me pediu para eu passar o caso dela, tá? Ela tá aqui, eu vou fazer o que eu prometi, eu vou passar para a Érica que você me pediu. Então, ela é uma mulher, em torno dos seus 60 anos, ela é solteira. Ela vem com queixas de dores no corpo, ela chora muito, Érica. E eu pergunto para ela o que está acontecendo, ela não sabe me dizer. Parece estar num estado depressivo. Resumidamente, Érica, ela não consegue dizer não às demandas da família. Então, ela está cuidando de uma mãe que, né, tem uma doença que está evoluindo, os irmãos não a ajudam e ela não consegue estabelecer esse limite. E ela solicita o significado sistêmico, tanto das dores quanto da incapacidade de dizer não. Não. Então, eu preparei para você, pessoa que está querendo olhar um pouquinho para a tua história, e isso é o primeiro passo. O mais importante de tudo é você parar para refletir isso. Isso já é cura. Na nossa visão integrativa, a gente já, a minha, da Carol, de quem trabalha com pensamento sistêmico, pensamento espiritualista, a gente pensa em grupo, em conjunto. Então, quando a gente realmente começa a se perguntar isso, aí já começa a acontecer o nosso processo de cura. É isso aí. Se perguntando, eu costumo falar para os alunos no treinamento que a gente não trabalha com resposta. A gente trabalha com pergunta, porque realmente se eu respondo, eu reforço naquele cliente o sentimento de incapacidade que ele já está trazendo. Ele acha que ele é incapaz de lidar com a própria história. E aí ele joga para mim, ele joga para o médico, ele joga para o terapeuta a responsabilidade. Ele está manifestando realmente a dinâmica. Então, a gente trabalha com pergunta, tá? Então, aqui eu vou falar com você um pouquinho sobre o amor cego. Então, assim, o que é o amor cego? Eu botei um exemplo aqui. Quando a gente fica preocupado com alguém que veio primeiro, e justamente por esse alguém ter chegado antes, essa pessoa é maior do que nós. Seria um amor cego? Um amor à beira do abismo? Sim. É isso que acontece numa família quando alguém é esquecido, quando alguém não é honrado, quando alguém que chegou depois se sente impelido a cuidar daquele que chegou primeiro do que ele. Então, assim, naturalmente, a pessoa tende a se sentir cansada. É pesado demais isso para mim. Paciente, você está ouvindo isso? Você sabe quem você é. Você me falou exatamente isso aqui, ó, que você está super cansada. Cansaço. É essa fala da pessoa que assume um amor cego na família, tá? Eu tô cansada. É difícil demais para mim. Então, eu separei, inclusive, umas falas que você pode fazer, tá? Se recolher e começar a fazer. Então, o que a depressão está falando para gente? A depressão só confirma que eu estou conectada a algo do passado. Então, a depressão me leva para o passado. Eu estou presa a um evento que aconteceu lá e eu ainda não elaborei aquilo. Quando a gente fala de amor cego, estou falando de alguém, por exemplo, uma criança que assume o destino dos pais. E aí isso fica muito pesado. Então, o amor cego na família nos aponta aqueles que precisamos honrar e reverenciar. Isso é possível no meu lugar de pequeno, de pequena. Eu só consigo honrar e respeitar o meu pai, a minha mãe, meu bisavô, quando eu estou no lugar de filho. E aí, essa dinâmica de cuidar dos pais, eu tenho recebido clientes assim e pessoas perguntando sobre isso por direct. Muitos filhos realmente assumem o cuidado dos pais na velhice, porque o pai está incapacitado, tem uma doença e tal. Só que é possível fazer isso, né? Cuidar, porque juridicamente falando, a gente tem que cuidar dos pais da gente. Mas tem um jeito de cuidar no nosso lugar de filho? Tem. O que acontece é que essas pessoas assumem o cuidado dos pais e passam a tratar esses pais como se eles fossem bebês, um ser incapacitado total. Eu me lembro de um episódio na sessão de terapia do Celton Mello, não sei se Maravilhoso. Maravilhoso. Tu lembra do caso da Aide, que era uma senhora? Lembro do caso da ID. O caso da Aide foi maravilhoso, porque ela chegou ali como uma senhora gaga. E Uhum, conforme ela começou a se trabalhar, ela viu que aquele filho reforçava nela. Ele vendeu a casa dela, ela ficou sem a uhum. casa, ela teve que ficar sob os cuidados do filho. Então, nesse momento, eles começaram a ter atrito. Porque o filho começou a ter raiva dela. Achava que ela estava tomando o espaço dele. Mas ele tomava conta da vida dela, onde ela ia, o que ela fazia, cuidou do dinheiro, pegou o dinheiro. Quando ela começa a se redescobrir pela terapia,
ela vai começando a ela estava vestida como uma velhinha mesmo. Foi muito legal a transformação Sim. do personagem. E como ela Incrível. muda no final, né? Daí ela descobriu a sexualidade depois que o marido morreu. Foi quando ela teve o primeiro orgasmo. Então, assim, riquíssimo a forma, quem puder, assista o episódio da A e D. Você que a gente está conversando agora, se tiver Globoplay, assista o episódio da A e D. Então, ela começa a se descobrir ali. Então, você que cuida da mãe, você pode cuidar da mãe como filha, como pequena. Faz o que tem que fazer. Se pergunta qual é o meu lugar nessa relação. O que me cabe fazer aqui? Porque quanto mais você fica fora, cuidando da mãe como se ela fosse a tua filha, mais sofrimento você carrega, mais pesado fica e vocês vão se engalfinhar. Teve um caso há pouco tempo que eu acompanhei, que eles estavam, pai e filho, eles estavam quase se batendo. Ele estava no Alzheimer avançado e ela queria, ao mesmo tempo, ela não conseguia desgrudar, sair dali. Estava tóxico demais, ela uma hora ia agredir esse pai, até que ela decidiu por colocá-lo numa casa de repouso. Tá falhando um pouquinho aqui, mas voltou. Tá? Opa, Então, não para voltou. você, o que eu digo é isso. Se pergunta qual é o meu lugar nessa relação. Tá? E aí eu separei uma frase para você, bem legal para você fazer. Posso falar? Dá tempo, Carol? Pode, claro. Então, você Pode pode falar. visualizar a tua mãe e o teu pai, tá? No teu quarto, no momento que você esteja relaxada. E pode dizer o seguinte: se eu pudesse ajudar, eu ajudaria. Eu tentei durante muito tempo, mas não importa quanto eu faça, nunca é o bastante. Eu sinto muito, eu sou pequena e o seu destino é muito pesado para mim, ele é maior do que eu. O mais importante você já me deu, a vida. E o resto eu faço por mim. Então, assim, ela é grande a frase, eu posso passar para você depois, eu passo para a Carol passa para ela, quem quiser essa frase, Sim. faz a visualização, se vê lá pequenininho, e você vai cuidar dessa mãe dentro daquilo que ela precisa realmente. Sem limitar a relação de vocês, olhando para ela de forma onde a relação perde a dignidade, sabe? Quando a gente atravessa a hierarquia, você perde a tua dignidade de filha, a mãe perde a dignidade de mãe, os familiares, fica tudo misturado. Né? Você vai Sim. procurar ir para esse seu lugar de filha e auxiliar como uma filha. Minha mãe tem um problema, mas ela não tá, né? Ela não é um bebê. Olhar para essa mulher maior, começa a lembrar dessa mãe lá na melhor fase dela. Visualiza essa mãe firme e você pequena recebendo dela. E um outro exercício que até falei na aula essa semana é a reverência, Carol. A pessoa deita, eu já fiz esse exercício. Deita de joelho, faz lá a postura do bebê, estica os braços para frente, visualiza o pai e a mãe ali na frente, maior, grande. E atrás, se for possível, avô, bisavô, tataravô. E lá em cima, Deus, o Criador de tudo que é, essa força cósmica que conduz o destino de todos nós. E entra nessa postura. Às vezes pode vir lágrima, você vai se emocionar, você vai liberar trauma ali. E fica o tempo que o teu corpo pedir que você fique. Tá? Essa é a Bacana minha isso. dica para você. Bacana, Tá Érica, escrito aqui. muito bom. Tá escrito aqui. Não, Tá mas escrito aqui. Se quiser, perfeito. o PDF tá Não, vamos pronto. passar, claro. Ó, gente, solicita em PDF para a Érica, tá? Ela tem toda essa discussão aqui que a gente está tendo aqui, essas postas, ela fez tudo em PDF, tá bom? Então, se você quiser ler, né? Gente, eu vou agradecendo aqui, Priscila, Valmer, maravilhoso, ó, tá todo mundo te elogiando aí. Ok, Que bom. Érica, eu espero, paciente, porque eu sei que você está aqui, que isso tenha te ajudado, tá bom? Porque eu acho que a Érica tocou bem aonde está o teu problema, né? Eu te prometi ontem que eu faria essa pergunta por você e tá aí. Vamos para a próxima, Érica? Vamos começar a trabalhar. Vamos lá. A tua próxima. Vamos lá. Agora é minha vez, gente. Vamos lá, peraí. Tenho cansaço crônico. Hoje tenho 32 anos e parece que tenho 60. Escuto essa Ok. queixa de amigas também na mesma idade. Já ouvi falar que a medicina ortomolecular pode me ajudar, mas que isso é só para rico, pois os médicos que atendem com ela, as consultas são de 500 para cima e as medicações muito caras.
A doutora pode falar sobre isso ou uma alternativa para quem não tem muitos recursos? Ok. Gente, bom, então aqui a gente vai falar sobre cansaço crônico, né? Antes de falar sobre o cansaço crônico, eu vou começar de trás para frente essa resposta. É, as consultas caras, eu tenho que dar o braço a torcer que a consulta é cara, tá? A minha consulta não é isso aí, gente. A minha consulta é menos e a gente parcela, é lojinha. Mas, de certa forma, todas as consultas são caras. E não só as consultas. A A medicação. suplementação é cara. E aí vocês me perguntam, tá, Carol, mas é medicação natural, ela não deveria ser mais barata? Deveria. Deveria ser mais barata. E eu vou dizer, se eu falar que a indústria farmacêutica de novo tá sendo, né? Mas, gente, é nítido, tá? A alopatia é mais barata e remédio natural é mais caro. Por que será? Será que é porque um resolve já num primeiro momento e o outro você vai ficar escravizado a vida inteira? Então, é uma reflexão que eu deixo aqui para vocês. Então, não é só a consulta, não. As medicações são caras também. Cansaço crônico, querida cliente, aqui não é bem a ortomolecular quem entra. Aqui é o conceito de modulação hormonal bioidêntica, tá? E pode estar acontecendo, eu visualizo aqui 3 alterações, né? Uma alteração na tireoide, uma alteração de hormônios ovarianos, tá? E aí eu tô falando de dominância estrogênica, porque a partir dos 30 a mulher começa com isso. Então, hormônios ovarianos e, claro, hormônios de adrenal. E quem que entra aqui principalmente? O que eu estava falando para vocês lá atrás, cortisol. Tá? Cortisol. Quando Cortisol. quando a gente fala de hormônios, você pode falar, por exemplo, a frase que me dá arrepios, doutor, eu só tenho um hipotiroidismo. Gente, ninguém tem só hipotiroidismo, a pessoa tem alterações de ovário, de suprarrenal e de tireoide juntos. Ah, mas eu fiz exame, tá tudo normal. Não vão atrás de papel. Eu não cuido de papel, tá? Pessoas. Pessoas, aqui é de pessoas. E quem que vai dar cansaço crônico? Tanto o cortisol alto, porque o problema aqui maior é o cortisol, tá, gente? Não é nem a tireoide, nem os hormônios ovarianos. Se eu tivesse que escolher um só, o problema é o cortisol. Tanto o cortisol alto quanto o cortisol baixo demais, ele vai causar cansaço crônico. E especialmente um tipo de cansaço só. É Alívio muito só. especial. É um cansaço muito. Ele é muito característico, porque o paciente sente sono o dia inteiro, daí ele é tomado por uma energia absurda lá pelas 8 horas da noite e não consegue dormir. Tá? E o que significa isso? Que ele perdeu o ciclo circadiano. Ele não tem mais aquela curvatura do cortisol, ele tem a retificação da linha do A minha, cortisol. a moça colocou, me vi nessa moça com a coluna dos 80. Jéssica. Jéssica, um monte de gente se viu, Jéssica. Eu já fiquei nesse quadro também, Jéssica. Já fiquei, mas graças a Deus a Carol me modulou. Então, gente, e aí o problema é o cortisol. E geralmente não é cortisol alto, é cortisol baixo. Vou repetir, vocês parem com essa ideia de que cortisol alto é ruim, cortisol baixo é bom. Isso é mentira, tá? Isso não existe na prática clínica. O cortisol baixo, eu diria que ele causa problemas até maiores do que um cortisol aumentado. Então, cuidado com o que vocês fazem. E outra, não acredite no resultado do exame. Ah, é ali o valor de referência. O valor de referência de um cortisol normal vai de 6 a 18. Tem uns que vai de 6 a 24. Olha o tamanho do intervalo, povo. Tá? Isso não existe. Então, o problema aqui provavelmente é fadiga crônica, tem a ver com cortisol. Pode ter a ver com falta de progesterona, mas falta de progesterona leva a falta de cortisol também, porque eles estão interligados, tá? E hormônios tiroidianos. Lembrando que no caso dos hormônios tiroidianos, querida cliente, hipotiroidismo não autoimune, ele vai vir com sintomas de depressão. Hipotiroidismo autoimune, doença de Hashimoto, ele vem com sintomas de ansiedade. Ai, doutora Carol, mas eu fiz o exame dos anticorpos e deu normal. Meu anjo, vocês fizeram ultrassonografia, geralmente nódulo tiroidiano, aquela tireoide heterogênea, aquilo lá é sinal de Hashimoto, tá? Geralmente isso é sinal de Hashimoto. Então,
Gente, não é tão fácil. As coisas são complexas, porque se eu pudesse te dar uma causa só, se eu tivesse que dar um chute, eu diria cortisol. Mas o cortisol está entrelaçado com falta de progesterona e com deficiência de hormônio tiroidiano. Então, é difícil te dar uma resposta assim certeira, que seja uma coisa única. O que a gente pode fazer por você? Primeiro, você precisa fazer exames, tá? Exames de cortisol, ver como é que tá a tua testosterona, estradiol, DEA, né? São os hormônios básicos, hormônios de adrenais, hormônios dos ovários, progesterona e estradiol, e hormônios tiroidianos. A partir disso, a gente vai ver onde está o seu problema, ou se o seu problema é generalizado, que geralmente ele está em tudo, né? E aí nós vamos modular os teus hormônios. Modular não é repor. Para começar. A gente vai passar hormônios que são idênticos àquele que você produz. Ai, mas cortisol não engorda. Cortisol não é corticoide, povo. Se fosse corticoide, era fácil. Era só mandar ir na farmácia e comprar dexametasona. Tá? E não, no entanto, não. Eu prescrevo cortisol tantos miligramas. E vai tomar de manhã e às 4 horas para fazer a curva bem certinho. Então, primeira coisa, você precisa fazer uns exames. Segunda coisa, verifique que horas você fica mais cansada. É de manhã ou é no final do dia? Se for no final do dia, ele pode estar mais relacionado a um sintoma psicológico, um estresse mesmo, emocional. Agora, se você sente um cansaço ali durante tarde de manhã, isso aí é descontrole hormonal. E aí, querida, só fazendo um exame para saber o que pode estar acontecendo para então poder tratar. Lembrando que sem diagnóstico não tem tratamento. Tá? Jogar um tratamento às cegas, isso não se faz. E muitas vezes os pacientes estão tratando sintomas. Até o cansaço é um sintoma de uma coisa maior. Ele não é uma queixa em si. E não vem sozinho, né, Raquel? Carol, não vem sozinho, nunca vem sozinho. Não vem. Ele vem em pacote. E aí, né, todo mundo pergunta, gente, mas o que acontece com a tua agenda, Carol? Quem já consultou, a primeira consulta, gente, é algo em torno de 2 horas. Porque tem que descascar, como a Érica falou, ir tirando cebola por cebola. Escuta, tá cansado do quê? O que tá acontecendo na tua vida aí? Entende? A forma de atender. Cansado de quem? Ou do quê? Né? Qual é o X da questão? Você tem que descascar essa cebola, gente. Até chegar lá no fim. Certinho? É isso aí. Fica a pergunta aí pra você. Pergunta pra mim? Não, fica a pergunta para a pessoa no final. Sim, né, fica a pergunta para a pessoa. Isso, nós temos uma pergunta aqui. Eu não sei, eu acho que é uma pergunta para mim. Eu posso fazer já, Erika? Veio no libido baixo aos 54 anos. Que fazer? Amore, aos 54 anos, deve estar aí na menopausa ou entrando na menopausa. Lembrando que quando você entra na menopausa, o teu estradiol baixa, mas a tua progesterona baixa muito mais que o teu estradiol. E a sua progesterona, ela é precursora de testosterona. Então, primeiro, tem que ver como é que tá a sua relação matrimonial. Tá? Libido da mulher é uma coisa mais psicológica, ela não é física. Ok? Posso dar um exemplo? Pode sim. Vai lá, Erika. Uma paciente minha falou assim, estava trabalhando com eles libido na relação de casal, casalzinho jovem, 30 aninhos. Ai, gente, aquela fase boa. E com essa demanda que ela trouxe. Olha. Aí tá, trabalhamos lá, enfim, a sexualidade, o papel de cada um, porque a sexualidade estava tão afastada deles. E num determinado momento ela me falou assim, foi muito engraçado que eu morri de rir na hora, não me aguentei. Se ele quer me excitar, ele precisa lavar a louça. Se ele lavar a louça e fizer um almoço pra mim... Mas é isso! Eu me sinto realizada, eu me sinto vista, eu me sinto amada e até cuidada. E ela falou assim que o olho dela, ela explodiu. Tá vendo? Tá vendo, gente? Olha, é pelo fato... É aqui. Você vê, é aqui. É não aqui, é lá tá tudo aqui. Não é de baixo pra cima. O homem é de baixo pra cima, a gente não.
A gente não. Por isso que existe Viagra para o homem, mas não existe para a mulher, porque para o homem é uma coisa mais física, para a mulher é uma coisa mais psicológica, entende? Então, primeiro de tudo, tem que ver como é que tá esse relacionamento. Segundo, a gente vai ver os teus hormônios. Provavelmente uma falta de progesterona leva a falta de testo. E aí, claro, a libido baixa. Mas lembra, tá? Na mulher é muito mais psicológico que físico. Sim. Parece. Né? Vamos ser, Erika? Vamos, segue aí. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Então, aqui, Érica. É um homem jovem, tá bom? Um homem jovem, 32 anos. É o seguinte: a esposa quer muito ter filhos, mas ele não sente nenhuma conexão com crianças. Ele diz que nunca gostou de crianças, que não teve trauma de infância. Ele não entende o motivo disso e pede uma interpretação sistêmica. Bom, quando a gente pensa em trauma, eu sempre gosto de falar sobre o trauma, porque a gente tende a interpretar o trauma como assim, uma coisa muito bizarra, aconteceu uma coisa muito horrenda, e não. O trauma para a criança, por exemplo, eu até anotei esse exemplo de trauma, que é um trauma que os homens vivem e que fica impregnado na relação dele com os demais. Atendi muitos homens com essa situação específica. Ele não Uhum. teve uma infância, entre aspas, dita por ele difícil, sofrida, os pais não brigavam, a mãe e o pai o tratavam muito bem, porém, quando esse homem fazia alguma coisa, ou o pai fazia alguma coisa, ou alguém fazia alguma coisa naquela casa, um silêncio, aquele silêncio mórbido, aquele silêncio de eu não vejo você, se instalava no ambiente. E aí a gente está falando do que aí? Das desqualificações ocultas. Eu não xingo você, eu não te bato, mas eu também nego a existência, a sua existência. Não estou dizendo que esse seja o teu caso, tá? Mas a criança, em relação ao trauma, o processo para ela é diferente. Então, ela pode ter passado por situações como essa, tá? E aí, essa ausência de silêncio, essa negação da existência, faz com que a criança se sinta o quê? Não se sinta amada, se sinta muito mal na própria condição dela e se sinta responsável, de alguma maneira, para aquilo que está ali acontecendo, para aquela desordem oculta instalada. Então, assim, trabalhando 20 anos com família, o que que eu vejo aí? Que as famílias que vêm na porradaria, que o bicho está pegando, que voa panela, enfim, que eles estão num caos, elas de alguma maneira acabam tendo, quando elas buscam ajuda, elas conseguem transcender a essa grande tragédia familiar de uma forma mais intensa e realmente elas se organizam do que o povo que vem com a tragédia oculta, que é aquilo Uhum. que não é falado. Realmente não rola um palavrão, é tudo perfeito. Gente, assim, assim. Eu tenho que escrever os casos Isso que é eu já verdade. atendi exatamente com essas duas Isso é dinâmicas, verdade. Carol. A família Não, isso é porradaria, a verdade. família baixaria e a Uhum. família perfeita. É que o contrário O, de amor não é ódio, né, amor? O contrário de amor é é indiferença, desprezo, é é indiferença. indiferença. E aí, E aí o meu silêncio, quando uma criança está falando comigo, quando uma criança fez algo de errado, é muito mais nocivo, às vezes até do que quando a mãe solta os cachorros, tá? ó, Então tem gente. a família perfeita, ela deixa, a família perfeita, ela tem um componente tóxico aí muito grande, muito velado, e essas pessoas elas demoram muito mais a procurar ajuda, exatamente porque elas têm a ideia de que a família é perfeita e que ali foi tudo bem, tudo ótimo. Então pode ter sido isso, pode ser que ele tenha passado por outras situações que permeiam a coisas ocultas que ele bloqueou. Então o inconsciente, ele é protetivo. Ele guarda tudo aquilo que me protege. Aquela informação que vai atacar a minha integridade, que vai me desorganizar profundamente, ele guarda. Então, por isso que eu lido com o inconsciente de forma amorosa e respeitosa. Ele deixa vir o que precisa vir e ele guarda o que ainda a gente não está pronto para olhar, tá? No teu caso Bacana. aqui, eu coloquei o seguinte. Eu até vou dar uma dica terapêutica para você. O fato de não querer ter filhos é uma outra informação que a gente precisa trabalhar em termos de sociedade. A gente recebeu uma informação que eu acho que é uma crença e vive e a gente acaba vivendo e propagando isso como realidade. Ah, para eu ser feliz, para eu ser completa, eu, mulher, tenho que ser mãe. Eu, homem, tenho que ter filhos. Então, a minha realização enquanto mulher e a minha realização enquanto homem
é atravessada por ser pai e mãe. E não é bem assim. Eu preciso querer ser mãe. E ele, enquanto homem, ele precisa querer ser pai, ele não é obrigado. Maternidade e paternidade não deveria ser algo imposto socialmente, mas ainda é. A gente tem Sim, uma cultura forte aí, a própria tem. religião faz esse papel aí de empacotar na gente que tem que querer ser mãe. Então, assim, eu amo os meus filhos, mas é assim, eu torço o nariz pela situação de ser mãe. Sou humana, Uhum. estão gritando aqui. A gente, né, ama os filhos. Mas hoje, Só. com 40, eu me pergunto sobre isso. Puxa vida, eu comprei Uhum. um pacote, me vendeu e eu levei para mim. E hoje eu me questiono sobre isso. E não quer dizer que eu não ame meus filhos, nem a minha família. Então, conversar sobre isso enquanto casal é importante. Eu quero, realmente eu quero. Mas o que me preocupa aqui é a fala de não gostar de crianças. Uhum. Eu não gosto. Criança traz desconforto para mim. Como Uhum. assim? Eu fui criança, que é a fala que a gente vê pipocando na internet, que um monte de gente hoje, né? A internet deu voz para todo mundo, né? Para sábios e Sim, sim. não Ah, sábios, vai com falar, toda não gosto de certeza. criança. A gente que o diga, né, Érica? A gente que o diga. Tem muita coisa aqui que é bloqueada, pô. Vocês não veem muitos xingamentos porque tá bloqueado, tá? Exatamente, exatamente isso aí. E É. aí a gente cuida até para falar, tá? Então, não gostar de criança tá me falando o quê? Da tua infância, de emoção reprimida, de emoção guardada, e aí, em específico, e isso te incomoda, porque se isso não te incomodasse, não estaria essa pergunta aqui. Então, o Uhum. teu próprio movimento de perguntar sobre isso evidencia que tem algo aí a ser trabalhado. E legal a tua abertura de, como homem, né, se permitir sentir e falar sobre isso. Não tem nada contra você expressar um sentimento de não gostar. Mas não gostar de criança, que é uma fase que você passou, para mim é complexo. Você não precisa nem querer ter filhos, mas não gostar de algo que é seu, que fala de você, que fala de uma parte da tua história, senão a parte mais relevante no teu processo de construção enquanto ser humano, porque o que eu sou hoje adulta no mundo começou na minha infância, foi moldado na minha infância. Minha Sim. microsociedade aconteceu na minha família, aconteceu na minha infância. Então, se eu não gosto de criança, tem alguma coisa na minha infância ali que eu preciso incluir. Tá? Então, eu indiquei, o que, que eu vi aqui, né? Eu entro nas perguntas, eu vou muito no sentir. Quando eu li, Não, vai lá. quando eu li da senhora de 60 anos, logo me veio a frase, né? Dela Uhum. devolver para esses pais desse reconhecimento aí. E no caso Uhum. dele, o que me veio foi uma abordagem terapêutica chamada renascimento. Então, o renascimento, ele vai trabalhar com você traumas que estão guardados a níveis muito profundos, que não passam realmente pela tua consciência e te possibilitam expressar realmente o que está acontecendo ali. De preferência, se for possível, um terapeuta homem. Sem Bacana mais. isso, hein? Não esqueça. Se, Nós temos algumas perguntas se aqui para quiser você, Érica. indicação, Priscila, me identifiquei, que bom. É. Não, olha aí, ó, se você quiser indicação, entre em contato com a Érica. Eu acho que eu vou te passar a pergunta aqui da paciente, tá, Érica? Você já emendar. Por que há tanto medo do futuro? Isso angustia demais. Que leitura você faz, Érica? medo do futuro. Ela está com medo do futuro porque algo aconteceu lá atrás. E o cérebro, gente, o cérebro ele não distingue fantasia de realidade, tá? Então, se eu passei algo lá atrás, esse programa está atuante em mim. Então, o que, que acontece? Quando eu me aproximo de viver algo semelhante, eu antecipo, o cérebro ele antecipa o risco que tem lá na frente. Quando eu tenho medo do futuro, quando eu tenho, inclusive entro numa ansiedade, a ansiedade está falando de algo lá na frente. Eu Sim. passei por algo e eu sinto que me senti muito impotente ali, impotência, medo e solidão. Esses três aspectos entram aí quando eu tenho um medo muito grande em relação a algo lá no futuro. Então, Uhum. esse reconhecer-se impotente, aí eu conecto com a pergunta da pessoa lá, da mãe, tá? Ali tem um sentimento de impotência. E às vezes reconhecer esse sentimento de impotência frente a algo grande já vai trazer um grande alívio. Tanto para ela quanto para essa Uhum. pessoa que eu estou falando aqui agora, que a minha mente funciona assim em cadeia, desculpa. Reconhecer essa impotência, tá? Você que está com medo muito grande, tenta encontrar na tua história o que aconteceu lá atrás que você se sentiu impotente, paralisada. Então, a impotência, o medo,
E a solidão que eu falo aqui é aquele sentimento do tipo, isso que eu estou passando, ninguém jamais vai compreender o que eu estou sentindo. Uhum. Sabe? É como se fosse uma solidão subjetiva. Ela até pode ter pessoas próximas, mas a dor que ela carrega é tão grande que ela sente que as pessoas não teriam como sentir. Até porque ela é ela e o outro é o outro. Então, tenta Sim, sim. descobrir esse evento aí onde você se sentiu muito impotente, essa primeira situação, esse primeiro trauma, para começar a organizar o teu cérebro e trazer novas informações. Espera aí, eu passei por isso. Mas a vida caminhou e eu passei por outras situações e eu consegui, eu estou conseguindo. Então, cada dia é uma conquista. O cérebro, ele precisa apenas de uma informação diária de sucesso para ele se sentir, para ele receber a informação, para ele reprogramar-se como capaz. Então, se eu estou viva hoje, se eu estou lidando com a vida hoje, se eu lidei com a minha demanda do dia a dia, eu estou passando para ele uma informação de capacidade. Então, pequenos Ok. passos para conseguir trazer esse sentimento, essa informação, essa programação de que você é capaz de lidar com a tua história, de que aquilo que aconteceu lá atrás trouxe um aprendizado e que está tudo bem a gente se sentir impotente. A gente vai se sentir impotente em momentos específicos da vida da gente. Não tem nada de Uhum. errado aí. Eu acho que essa luta contra a impotência, né? É uma Eu ouvi uma batalha, vez, é uma batalha que não tem batalha. vencedores. Eu ouvi uma vez que a ansiedade, ela era a doença da humildade. Entende? Então, é eu lutar Legal. contra coisas que não dependem de mim, né? E aí, nesse sentido, tá, gente? Não quer dizer uma pessoa metida, não. É eu lutar contra coisas que não dependem de mim. A gente sempre acha que a vida é um sinal de portanto. Eu me esforço, portanto, vou passar no teste. Eu fiz tudo certo, portanto, vai dar tudo certo. E não é isso, Não é tá? assim. Essa Existem. linearidade não existe. A gente vive na Exato. impermanência. A nossa realidade é a impermanência. E o ansioso ele tem uma dificuldade muito grande de lidar com a impermanência. Isso. Quando, na verdade, a estabilidade, ela não é um conceito estático, ela é um conceito dinâmico, tá? A estabilidade é você saber que se você cair, você vai levantar, que você tem Isso é estável. forças para enfrentar. Isso é estabilidade. Não é aquela. Não é estático, gente. Não é Estabilidade não é estático. estático. Porque estático Não. tá bom. Olha, se vocês soubessem a quantidade de funcionários públicos que vêm até mim e falam assim: ah, doutora, eu não estou feliz com o meu emprego, com não sei o quê. Já briguei com todo mundo. Eu falo, tá, mas e por que que não sai? Ah, por causa da estabilidade. Só que eles não percebem que quando eles optam pela estabilidade, abrindo mão de toda a De felicidade, tudo. eles perderam a liberdade. Eles estão optando pela estabilidade, abrindo mão da liberdade de ser quem é, de ir e vir. E aí não tem como essa equação terminar em coisas felizes, tá? Então, entra bem nisso que a Erika está conversando. Gente, olha, a Erika é isso aí. Eu tô até me perdendo aqui no tempo, tá? Então, antes de finalizar a nossa live, eu gostaria de falar que a Érica, ela é formadora de terapeutas, né? Aqui, ó, verdade que vivo diariamente, né? É isso, gente, várias pessoas. A Érica é formadora de terapeutas e ela tá com um curso aberto que não é só para quem já trabalha na área da saúde, mas também para quem se interessa por essa área. E é muito bacana, gente. Eu gostaria que a Érica falasse um pouquinho sobre isso com vocês. Érica, conta um pouquinho do seu curso pra Então, gente. vou falar para vocês rapidamente que ainda tem uma pergunta para Carol. Gente, eu tenho um curso de formação, a gente tem uma escola de terapeutas que é o projeto da gente mesmo. A Carol está aí no projeto da pós, mas no momento a gente tem um curso de formação em constelação familiar, onde a gente trabalha constelação e tudo mais que eu venho estudando aí, pesquisando ao longo de todos esses anos aí de psicoterapias. Então, o trabalho da visão sistêmica na vida da gente ajuda a gente realmente a se organizar. O curso é um curso vivencial, então a gente, num primeiro momento, vai vivenciar todas as dinâmicas para que a gente consiga encontrar o que está acontecendo na nossa vida, o que aconteceu lá atrás que eu continuo fazendo com que o meu passado seja o meu presente. E aí ele tem uma segunda etapa que é para quem quer ser terapeuta. E aí essas pessoas seguem para um estágio, e aí tem a supervisão, tem todo um grupo ali
acompanhando. A gente tem constelações em grupos online fechado toda quinta-feira. Então é um trabalho bem bacana. Então a gente tem a primeira parte para quem é leigo, para quem quer viver melhor consigo, remontar a sua história e conhecer um pouco mais, né, desse olhar integral, desse olhar que considera várias pessoas, não somente eu, mas a relação que eu estabeleço com os demais. A gente tem esse curso e tem a parte que vai realmente para a formação de terapeuta. Então, se você quiser conhecer um pouco mais, me pergunta lá no direct, eu te passo o link do site, te esclareço as dúvidas e te convido a participar de um grupo desses da gente de quinta-feira. Carol, um dia você vai, tá? Eu sei que tá gente. Opa! Que é um grupo de constelação online. Então, toda quinta a gente constela temas de alunos e de ex-alunos do Instituto. Ele é um grupo fechado, mas a gente abre, libera convites para quem quer conhecer um pouquinho do nosso trabalho. Fica aqui meu convite para você e para todos vocês que estão nos assistindo. Ai, Carol, deixa eu falar só mais uma coisinha. Agora a gente está com uma sala de autoajuda lá no Clubhouse. Opa! Tu conhece, tá no Clubhouse? Eu acho que tô. Não tô sabendo. Tu não deve estar. Não Eu tem. vou te mandar o convite. Não. Então me manda o convite. É que Vou eu te sou mandar o muito convite. boa nessas coisas, Eu gente, não que sou também, mas as minhas sabe? alunas elas vão me colocando. Eu parei lá porque Então, mas é que suas alunas são gente jovem, né? Você é uma pessoa muito jovem para você frente. sabe Eu mexer. não. Eu estou velha, eu estou gagá, eu tenho problema com essas coisas, gente. Olha, baixar o Google Drive para mim já foi, já ultrapassou os limites, sabe? Olha Baixou, aí, né? Érica, tuas alunas estão dizendo que estão amando o curso, é o melhor curso que já fiz. Eli, quero saber do curso. Que bom, gente, vão lá, procurem, vocês não vão se arrepender. A Érica é maravilhosa, tá? É isso aí. Procurem mesmo. Quem Érica sabe a gente não More. traz a Carol para uma aula lá da gente fechada, né, meninas? Vamos ver. Opa, tô Convite aí, aí. Ó, por enquanto eu tô só lá na pós, viu, gente? Mas eu Puxa, aconselho muito que vocês façam essa formação de terapeutas da Érica, porque quando você se conhece, eu diria que 70% da sua doença está resolvida. Os outros 30% é suplementação, tudo. E, gente, a diferença de uma pessoa terapeutizada, a resposta que ela tem, da e resposta de uma biológico. pessoa é muito diferente, é muito grande, tá? Então, aconselho que todos façam. Se é do teu interesse, gente, vão atrás. Se é um chamado do teu coração, tem alguma coisa aí te dizendo que é seu caminho, né? Não Pode ser. esqueçam disso. E Meu amor, no quer fazer? Clubhouse eu tô como @psi_erica_lopes. Eu vou deixar nos meus stories também. Então a gente vai abrir uma sala de autoajuda lá e aí vocês podem entrar, trazer o tema de vocês toda terça e sexta, 15 horas. Isso tudo eu vou 15. colocar nos stories depois. E vai me convidar, né, pro Clubhouse. Vou te convidar pra gente participar de vez em quando, porque eu também não posso ficar lá direto, não, porque eu tenho vida aqui fora. Sei, vai me convidar no Clubhouse, que eu nem sei o que é isso ainda. Jesus. Vou te colocar Érica, lá. quer falar mais alguma coisa antes da gente encerrar, amor? Não, basicamente é Não, isso. isso. Tem uma pergunta aqui que a pessoa que Hum. perguntou sobre complexo de inferioridade, eu vou fazer um vídeo para você, vou marcar a Carol no vídeo e vou Por passar um favor. exercício para você também, tá? Para eu Eu poder esqueci de compartilhar você, aqui não. também. Para eu poder compartilhar aqui também. Compartilha. As perguntas também que ficaram para mim, que faltaram, gente, eu vou fazer um vídeo e Eu aí eu vou te cito a mandar. Érica. Isso. E daí a gente compartilha os vídeos. Pode ser assim? Porque numa live, gente, parece coisa pouca, mas os temas são muito longos e a gente tem que falar muito por cima de tudo, E, né? gente, ó, eu criei lá no YouTube uma aba só das minhas lives com a Carol. Então, você que quer assistir depois, quer indicar para amiga, também nós vamos compartilhar esse link aí para você poder assistir as nossas lives sempre e compartilhar com seus amigos, que pode ser que ajude. Eli, eu vou deixar a página da Érica citada nessa live aqui, tá? Daí é só você clicar, você vai cair lá na página da Érica. Tudo bem? E, gente, então sigam lá a gente no YouTube, tá? Qual que é o canal lá, Érica? O canal do YouTube? Ó, aqui, do YouTube é Arroba Instituto Érica Lopes. E o Instituto do Érica Instagram Lopes, é o Érica né? Lopes Oficial. Isso, deixa eu botar Ok. vou botar o Vou Instituto botar aí. Gente, para Érica quem não no sabe, YouTube. Érica Lopes no YouTube. Beleza?
Gente, as minhas lives, vídeos curtos e tudo mais também tem um YouTube, tá? DRA Carolina Maria. Vocês vão encontrar no YouTube tudo isso aqui também. Então, nos acompanhe lá, tá? Se vocês puderem, ó, Instituto Érica Lopes no YouTube. E o meu canal no YouTube, vou deixar aqui para vocês, tá? DRA Carolina Maria. Isso aqui, ó, gente, DRA Carolina Maria. Você já vai encontrar no meu canal no YouTube. Beleza? Érica, gratidão, Beijo, gente. amor. Passou muito Maravilhosa rápido. como sempre. Todos vocês que estiveram aqui, muito obrigada, tá? Muito obrigada, Jéssica, Valmer, Priscila. Olha, vocês são o motivo da gente estar aqui, tá bom? Muita gratidão. Procurem o curso da Érica, não esqueçam. E amei, Eli. Até a semana que vem, às 11 horas, com, acho que é Marília semana que vem, tá bom? Beijão, até mais. Beijo, gente. Beijo.